Muito bem, são 12 horas mais 10 minutos. Passou aí o final do ano, início do ano, já estamos em fevereiro e o Mercado Campina Entrevista, um quadro no qual toda semana você conhece uma empresa diferente aqui na nossa cidade, uma empresa com raízes na nossa região, está de volta e hoje a gente vai falar sobre um produto que tem tudo a ver, inclusive, com a nossa região e o nosso país, que é a cachaça. Especificamente, você vai conhecer um pouco mais da história da cachaça Aroma da Serra. O empresário Rodrigo Azevedo está aqui para bater esse papo com a gente. Rodrigo, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à Campina FM, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, boa tarde, João Paulo, Bruna. Dizer que é um prazer estar aqui na Campina FM conversando sobre essa joia brasileira que é a cachaça artesanal. Pois é, cachaça Aroma da Serra. De que serra é esse aroma, Rodrigo? Cachaça nasceu na cidade de Areia, a pouco mais de 40 quilômetros daqui de Campina Grande, através de uma ideia, foi idealizada pelo meu pai, que montou o engenho há cerca de 10 anos atrás, mas que meio por um hobby, por ser da cidade, por ter propriedades rurais na cidade, e quis inovar, industrializar um produto brasileiro, genuinamente brasileiro, um produto da terra, que dentro de uma cidade que tem por história os engenhos, a fabricação de cachaça, e assim começamos há cerca de 10 anos, produzindo em pequenas quantidades, e aí foi a aceitação das pessoas, dos amigos, começou um negócio a se desenvolver, e há cerca de 3 anos atrás resolvemos criar nossa própria marca. Ô Rodrigo, no caso começou como um produto para consumo interno? Praticamente para consumo interno e dos amigos. E aí foi uma espécie de uma experiência, o laboratório foi ali, a família e os amigos. Foi, a família e os amigos, produção em muito pequena escala, só meio que para hobby mesmo, mas só que aí a gente vai começando, vai desenvolvendo e vai crescendo e sonhando com mercados maiores, né? Pois muito bem, Gustavo Xavier, muito boa tarde. Boa tarde, Lenildo Ferreira, ouvintes da Campina FM. Rodrigo Azevedo está conosco aqui, falando sobre a cachaça. Lenildo, sou da cidade de Esperança, como todo mundo sabe, pertinho de Areia. Por lá, Rodrigo, você já deve saber, tudo lá é cachaça também, viu? E a respeito dessa história, acredito que faz há cerca de 3 anos, né, que vocês estão profissionalizando ainda mais. Como é o percurso para que a Aroma da Serra chegue aos bares, chegue às pessoas? Como é que vocês se planejaram lá para profissionalizar e assim entrar no mercado? Qual era o desafio na época? Nosso grande desafio desde o início foi a parte comercial. Nós viemos de uma família que todo mundo atua na construção civil, então não tínhamos esse know-how comercial de distribuição. E a partir daí fomos conversando e procurando distribuidores e aprendendo com o mercado, com o dia a dia do mercado. E hoje nós atuamos através de distribuidores na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e alguns pequenos fora dessa região, desses 3 estados. Então, especificamente a experiência que vocês detinham era a experiência de consumidor. Isso. E aí foi feito esse primeiro experimento. Quem foi o responsável pelo início da produção? Foi pelo meu pai, Edivaldo Guedes da Costa, lá de Areia, e com o responsável técnico, com tudo de lá, e aí a gente começou essa trilha que vai ser duradoura. Vamos explicar para o nosso ouvinte, então, como é que se produz uma cachaça, como é que é o procedimento daquele cotidiano, como é que se faz essa alquimia para chegar a esse produto? A cachaça vem da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é plantada na nossa própria propriedade. Ela é moída através de um engenho com rolos de aço, e aí é extraído o caldo. O caldo é decantado para tirar as impurezas, e aí passa por tonéis de fermentação, onde são incluídas leveduras. Essas leveduras transformam o amido da cana em álcool, e aí passa para destilação em alambiques de cobre, onde aí se extrai a cachaça. E a gente, na fabricação artesanal dela, se retira uma parte dessa cachaça, os 10 primeiros % do alambique e os 10 últimos, que se chama calda e
cabeça e cauda, e aí se extrai o coração, que são os 80% da cachaça artesanal de boa qualidade. A tal da cabeça é aquela que dizem que é braba. Que é braba. E é mesmo? É muito. Da ressaca. Mas por quê? Porque ela fica mais forte? Mais concentrada? Porque ela tem produtos químicos que o alambique faz com que ela fique diferente do coração da cachaça. Então, uma parte é muito mais forte, outra parte é mais fraca, e esses 80% que vocês chamam do coração é que é o produto ideal. Que é o produto ideal. A cachaça artesanal de qualidade são esses 80%. Muito bem. E o tempo para se fazer uma produção, como é que vocês trabalham? Tem época, acredito que depende também da cana-de-açúcar, como é que funciona? A cachaça é sazonal, né? A gente moe, vamos dizer, a cana pode ser retirada, ela está com um alto teor de açúcar entre os meses de setembro e abril. E aí, durante esse tempo é que ocorre a fabricação da cachaça. Mas a partir do momento da colheita da cana, em mais ou menos 2 dias ela está pronta. Aí tem a cachaça que pode ser descansada em barris de inox ou madeira, e tem a cachaça envelhecida, que aí ela tem um certo tempo de envelhecimento para poder chegar no padrão que a empresa quis. Como é que se controla o percentual alcoólico? O percentual alcoólico se controla através de uma mistura de água destilada com a cachaça que sai. A cachaça que sai, meio que a gente não tem como controlar o teor certo da cachaça que sai do alambique. Então o que é que se faz? Se mistura a água destilada para chegar na média que a empresa se propõe a colocar no seu rótulo. Então, olha só, Lênido, o planejamento tem que ser feito. Se produz de setembro a abril, já pensando ali na produção do São João, prévia de São João, que é onde o consumo é grande, né? E no envelhecimento, porque muitas vezes a gente tem que deixar a cachaça em barril por 6 meses, por 1 ano. Então, uma cachaça que é feita, por exemplo, agora que a gente está em fevereiro, pode ser consumida no São João de 2021, talvez. Ô Rodrigo, e exatamente esse controle, por exemplo, do envelhecimento, isso faz com que haja subprodutos, ou seja, dentro da marca você tem outros tipos de produtos mais envelhecidas, menos envelhecidas, como é que funciona? Exato, a gente tem, por exemplo, no nosso caso, nós temos a cachaça Cristal, que é uma cachaça que não passa por barris de madeira, que é a cachaça branca. Nós temos a cachaça Umburana, que é a que passa por tonéis de umburana, que é uma madeira brasileira. E temos a cachaça Carvalho, que passa por barris de carvalho, que são barris de carvalho francês. São barris que vêm de fora do país para armazenar esse tipo de cachaça. Então, quem for procurar a Aroma da Serra vai encontrar nesses perfis 3 tipos de cachaça. Aí o Gustavo, em diferentes embalagens. Em diferentes embalagens. O Gustavo falou exatamente sobre o período sazonal da produção e o período do consumo. Quais são os períodos de pico? São João, com certeza, é o período de pico aqui na nossa região, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte. Entre final de maio e o início de julho, é o tempo que mais se consome cachaça. Para um empreendimento desse perfil, a Aroma da Serra é ainda muito jovem. Que tipo de escala vocês já conseguiram atingir? Que tipo de mercado vocês já estão abrangendo? Nós estamos produzindo cerca de 300 mil litros por safra e estamos aí já com a distribuição nesses 3 estados, como já te disse. Contudo, nós temos vendas pela internet que a gente faz diferencial, né? Fazemos entregas pontuais através do nosso e-commerce. Pois muito bem. E a cachaça, Gustavo Xavier, durante um certo tempo foi um produto de certa forma marginalizado. Aliás, a cultura brasileira viveu uma etapa em que tudo que era nosso, que era produzido aqui, era tido como uma espécie de subproduto. Desde a cultura cotidiana, até mesmo aos insumos, aos produtos locais, aos gêneros alimentícios, às bebidas, mas isso felizmente foi revisto. Se viu que nós temos condição de produzir produtos os mais diversos e de altíssima qualidade. Essa perspectiva hoje, aquela famigerada perspectiva que havia em torno da cachaça, foi algo que me parece que foi diluído completamente, né, Rodrigo? Lenildo, a cachaça ela surgiu em 1530, praticamente se confundindo com o nascimento do Brasil. E aí depois, com o tempo, surgiu aquela história do cachaceiro. Do cachaceiro, exatamente. Não sei o que, esses apelidos pejorativos que fizeram com que tivesse um certo preconceito.
Com o tempo, com a atualização, com a qualidade da cachaça brasileira, que os engenhos de boa qualidade foram fazendo, a cachaça ganhou mercados internacionais. Pra você ter uma ideia, em abril de 2018, teve um festival da cachaça em Londres. Para aproximadamente 50 rótulos brasileiros fizeram um festival da cachaça em Londres. Hoje, a produção de cachaça, a exportação de cachaça brasileira, ela atinge o mercado dos Estados Unidos. Os maiores consumidores de cachaça são Estados Unidos e Alemanha, 2 países que têm produtos de qualidade. A Alemanha é um grande produtor de cerveja no mundo e é o segundo maior importador da cachaça brasileira. E é normal, Lenido, a gente assistindo, por exemplo, produções americanas, filmes, séries, atualmente aparece garrafas de cachaça brasileiras em alguns episódios, quando aparece baia, etc, sempre tem. Então, de uns tempos pra cá, a cachaça vem ganhando esse mercado. E a respeito, Rodrigo, sobre o mercado daqui, a gente tem muito engenho, assim, na região de Areia, Lagoa Grande. Como é disputar esse mercado? Como consumidor, dá para ver que um tempo tem uma cachaça mais atuante em uns restaurantes, outras estão em festas. Como é que vocês fazem para se colocar nesse espaço, já que tem tanta concorrência? Olha, Gustavo, é um mercado saudável. Nós temos aproximadamente 30 cachaças na Paraíba, o que não é grande número. E a demanda é muito alta, tem espaço para todo mundo. E todo mundo está fazendo na Paraíba uma cachaça de qualidade. Entendeu? A cachaça paraibana tem ganhado prêmios por aí afora no Brasil, prêmio Concurso Mundial de Bruxelas, prêmios na Expo Cachaça. Então é um produto de qualidade que tem aceitação. É um mercado sem maiores... Se fizer um produto bom, vai conseguir chegar lá. Isso se deve ao fato do consumidor dessas cachaças, você falou em cerca de 30, ele não gerar aquela política de consumir uma e outra não, mas na verdade, pelas diferenças entre essas marcas, ele acaba que consome as mais variadas marcas. Isso corrobora para o fortalecimento desse mercado? É isso, eu acho que é isso que acontece, Lenildo. O consumidor de cachaça, ele é curioso, ele gosta de provar outros sabores. Da mesma marca, ele prova vários tipos de sabores, as envelhecidas, de uma madeira diferente, prova outros tipos de cachaça. Então a gente tá vendo que o apreciador de cachaça, as pessoas gostam de variar, assim como o consumidor de vinho e de cervejas artesanais, por exemplo. Então, se eu colocar aqui diversos tipos de cachaça e o Rodrigo Azevedo experimentar, com a experiência que já tem nesse segmento, você consegue distinguir pelo sabor, pelo aroma, pelo encorpamento daquela bebida. De fato, há uma distinção bem marcante entre uma marca e outra marca? Existe. A gente tem certas análises sensoriais que a gente tem como diferir a cachaça. A principal é a aroma da serra, que eu vou saber na hora detalhar. Conhece pelo cheiro. Conheço pelo cheiro. E outra coisa, Lenildo, a respeito dos tipos de cachaça, tenho amigos, inclusive um acabou de mandar uma mensagem, ele só bebe cachaça, que é o Felipe, lá da cidade de Remígio, e ele diz o seguinte: quando ele vai beber com calma, ele gosta da umburana. Quando ele vai beber em festa, ele gosta da cristal. E tem isso, cada consumidor vai escolhendo qual tipo de cachaça ele prefere, dependendo do momento e do acompanhamento também. Do acompanhamento, e a empresa tem que entender esse tipo de gosto dos clientes, né? Cada tipo de cachaça, ela tem uma certa característica. As cachaças envelhecidas, por exemplo, a umburana que ele citou, é uma cachaça mais adocicada, mais leve, dá para você beber tranquilamente. A cachaça cristal já tem um pouco mais de acidez, já é uma cachaça que você sente o paladar um pouco mais pesado. Então, vai de acordo com o gosto e com o momento do consumidor. Existe um perfil claro do consumidor de cachaça no Brasil? Um perfil claro? Isso. Existe. O perfil, na grande maioria, como acho que na maioria das bebidas alcoólicas, são homens, certo? Mas as mulheres têm atuado, a gente tem visto aí no nosso Instagram, Facebook, grande presença, se vocês observarem, grande presença, muitos comentários das mulheres apreciando, elogiando a cachaça. Então eu acho que hoje tá meio que esse mercado, esse perfil tá igual. E um grande desafio para a produção de todo tipo de bebida
a bebida alcoólica, seja a bebida destilada, outros perfis de bebida, é você conseguir manter um padrão de sabor diante dos insumos, até porque vem de insumos naturais, né? Como é que se faz? Há um trabalho de pesquisa, de controle de produção na base, que no caso é a cana, para se garantir que haja um padrão de sabor e que não seja aquela história de você, cada garrafa que abrir um gosto diferente. Como é que é feito esse controle, Rodrigo? Tem que ser feito uma padronização do produto. A gente tem um responsável técnico, agrônomo, que acompanha nossas produções de cana, que acompanha o nosso processo produtivo e que tem basicamente os seus segredos dentro da produção para deixar sempre o produto com o mesmo... O líquido está igual ao rótulo sempre. É um trabalho científico. É um trabalho científico, trabalhoso, porém muito gratificante. E que tipo de perspectiva a gente tem para o mercado consumidor aqui dentro do Brasil? É um mercado que já está atendendo ali o seu limite ou ainda tem capacidade de expansão? Tem muita capacidade de expansão. A gente tem visto que a cada ano se aumenta a produção de cachaça. A produção de cachaça há 8 anos atrás do Brasil era de mais ou menos 1 bilhão e 200 mil litros. Hoje já está em 1 bilhão e meio. Nós temos 4 mil marcas de cachaça no Brasil. E ano após ano os registros do mapa vão sempre aumentando, sempre a produção aumentando cada vez mais. No mercado mundial, existe uma predisposição a absorver mais a cachaça brasileira também? Cachaça toda ela é brasileira. Então, a gente tem a Alemanha, por exemplo, nós vendemos, o Brasil exportou para a Alemanha e para os Estados Unidos aproximadamente 18 milhões de dólares em produto brasileiro. Então, o maior exportador é o estado de São Paulo, como acho que em todo tipo de produto, todo tipo de produto no Brasil. É um produto muito procurado, tem muita aceitação. Eu acho que o mercado está aberto aí para... Aliás, você tocou num ponto bastante curioso e interessante, realmente. A cachaça é um produto 100% de fato brasileiro ou já tem gente nos gringos por aí tentando fazer cachaça? Não, é um produto 100% brasileiro. Ainda não... Eu desconheço alguma empresa fora do Brasil produzindo cachaça. Pois muito bem. 100%. Pois é, interessante a gente estar falando sobre a cachaça, Gustavo Xavier, e é muito oportuno, a gente falou sobre o Rodrigo usou o termo, eu acho muito adequado, que se falava antigamente a figura do cachaceiro, aquele negócio bastante pejorativo. Mas eu acho que fica bem claro de tudo que foi dito aqui pelo Rodrigo, foi explicado inclusive, que esse produto não é um produto para você sentar na mesa e botar lá uma dúzia de garrafas e acabar. É um produto de degustação, é um produto para ser consumido inclusive com bastante responsabilidade, e é dentro desse perfil inclusive que está o poder de crescimento desse mercado, como um mercado de alta qualidade, como uma bebida para ser degustada, né, Rodrigo? Exatamente. Cachaça é um produto com teor alcoólico forte, cerca de entre 38% e 48% é chamado de cachaça. O que tiver fora disso não pode ser chamado de cachaça, se chama aguardente. E tem que ser um produto para ser realmente degustado. Não pode ser bebido em grandes doses, porque por conta do teor alcoólico. Tem 48%? Acho... Entre 38% e 48%. Tem até 48%. É o que está nas normas do Ministério da Agricultura. Para ser chamado de cachaça, tem que estar entre 38% e 48% de álcool. Eu acho que muita gente em casa não sabia disso, né? Então, se passou de 48%... É aguardente. Não segue, esse produto não segue as diretrizes do Ministério da Agricultura. Porque o normal eu vejo em cachaça, 38%, 40%, né? Dependendo se é cristal ou umburana. É basicamente por aí dependendo do tipo, ela vai subindo um pouco mais. Ela pode ser aumentada. Em Minas Gerais, nós temos cachaça com 45%, 46%, 47%, mas forte, o mercado da Paraíba, ele absorveu uma cachaça entre 40% e 39%. Olha aí, interessante. Então, passou de 48% aguardente, que é, então, aquela bebida mais forte, né? Mais forte. Pois muito bem. Nós conversamos, aliás, uma pergunta cabe. Hoje o tempo tá meio fechado, Gustavo Xavier, que tá há dias assim em Campinas, né? Fazendo cara de que vai chover e não chove. Se consome mais cachaça quando tá quente ou quando tá frio? Quando tá frio, sem dúvida. Cachaça dizem que ela esquenta, né? Então, serve como um casaco natural pro consumidor. E esse perfil, a gente citou essa rede de engenhos que nós temos aqui. Aliás, essa rede de engenhos faz parte da nossa história, né? Quando a gente vai ler os nossos romances regionalistas,
os engenhos, eles fazem parte de toda essa produção, do José Lins do Rego, José Américo de Almeida, só para a gente ter aqui alguns exemplos. Inclusive, isso é uma expressão cultural e faz parte da nossa história, do desenvolvimento econômico, inclusive da nossa história. Mas os engenhos, muito ligados, por exemplo, à produção do açúcar, eles encontram hoje nesse produto, na cachaça, uma possibilidade, inclusive, de se revigorar esse segmento aqui na nossa região, Rodrigo? Hoje os engenhos da Paraíba, eles fabricam mais cachaça e rapadura, né? Então, poucas as usinas é que focam mais nesse produto que é o álcool. Na região de Areia, nós temos aproximadamente 10 engenhos, que todos fabricando cachaça de qualidade, com suas marcas difundidas no estado. E, Rodrigo, e por que Areia? Por que a região do Brejo? Por que a maioria dos engenhos estão por lá? A Areia tem um solo propício à plantação de cana-de-açúcar, tem um clima propício à produção de cana-de-açúcar, tem o seu tempo do inverno, mas tem o seu tempo do sol também, que a cana precisa do sol para criar. É a época que ela cria açúcar, quando está quente, que o açúcar dela chega nos maiores índices. Então eu acho que o clima e o solo foi o que fez com que lá nos primórdios o pessoal escolhesse as terras de areia para a plantação de cana-de-açúcar. É possível se criar, você falou sobre, por exemplo, a exploração disso em termos, inclusive, a gente pensar que a gente poderia explorar isso em termos de um mercado turístico, inclusive utilizar esse circuito de engenhos como sendo um atrativo turístico para a nossa região? Já existe em Areia ali na região, toda a região do Brejo, inclusive em Areia, o circuito do frio. Isso. Já tem alguns engenhos trabalhando com hotéis dentro do próprio engenho, já tem engenhos trabalhando com visitas diárias para turistas, para fazer tours dentro do engenho. Então acho que o pessoal já tá explorando esse aí. Potencial. Isso me lembra uma história aqui rapidinha de um certo jornal, Gustavo Xavier, escalou um repórter para cobrir o circuito dos engenhos de produção de cana-de-açúcar, de produção de cachaça. Aqui é um certo repórter aqui na nossa região, só que o repórter achou de experimentar em cada engenho que ele ia, ele experimentava para conhecer o perfil das cachaças. Dizem que essa pauta nunca foi terminada e que o repórter só voltou para a redação 2 dias depois. Não é história, isso é um fato real que aconteceu em um jornal aqui de Campina Grande. É coisa que faz parte, né? Pois muito bem, conhecemos, eu tenho certeza, um pouco mais de um segmento bastante interessante, com muito potencial, e só nos resta desejar muito sucesso para a Cachaça Aroma da Serra, para esse empreendimento. Rodrigo, foi um prazer muito grande bater esse papo aqui com você no Jornal do Meio Dia. Prazer foi meu, Lenildo. Dizer que eu estou sempre à disposição da casa, foi um papo extremamente agradável. Quando quiserem, só me chamar que estarei aqui. Muito obrigado, Gustavo, João Paulo e Bruna. Ô, Lenildo, só uma dica para os ouvintes, quem for tomar Aroma da Serra, for conhecer, toma Aroma da Serra com um cajuzinho, fica a dica para os nossos ouvintes aqui da Campina FM. Pois muito bem, no próximo bloco a gente vai falar sobre um tema bem menos agradável, que Procó na Câmara Municipal de Campina Grande. São 12h33. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.